Bom, gente, a aula de hoje a gente vai fazer as aplicações do R do método Jackknife, de obter intervalos de confiança pelo método Jackknife. Então tá aqui a aula, eu vou entrar aqui nos slides da aula. Bom, então eu vou relembrar aqui rapidamente, eu sempre gosto de começar a aula relembrando, né, o que é a técnica, antes da gente fazer no R mesmo. Então a gente fez o Bootstrap. Bom, então basicamente a ideia do Jackknife é o seguinte: eu quero um estimador para um parâmetro, algum estimador, alguma característica de um banco de dados para alguma amostra x1, xn. Então o que a gente faz? Vamos supor que eu tenho uma maneira de encontrar o estimador pontual, então eu tenho t de x seria um estimador para a característica que eu quero, e a gente viu nas aulas anteriores que essa característica ela pode ser a média, pode ser a mediana, pode ser o primeiro, terceiro quartil, então tem um estimador pontual. Eu quero obter um estimador intervalar para ele. Então, nem como eu falei já várias vezes, né, durante essas aulas aqui, para obter um estimador intervalar, muitas vezes eu não consigo obter a forma da distribuição normal, que nem é o estimador da média que vocês viram, por exemplo, em inferência. Então, uma das maneiras seria o Bootstrap, e a que a gente vai ver aqui na parte aplicada ao Jackknife. Então, o que é o Jackknife? O Jackknife é o seguinte: em vez de fazer sorteios aleatórios, em cada etapa aqui, se eu tenho uma amostra de tamanho n, eu faço o seguinte: na minha primeira etapa, eu considero a minha amostra sem o primeiro indivíduo e calculo o estimador considerando que aquele primeiro indivíduo não está na amostra. Depois eu faço sem o segundo, e assim por diante, para o terceiro até para o enésimo. Então eu vou ter um vetor de n estimadores. Então eu vou ter um T1, Tn, cada estimador sem o seu respectivo iésimo indivíduo. E aí, para calcular o intervalo de confiança, a gente vai observar os quantis alfa sobre 2 e o menos alfa sobre 2 desse vetor. Então eu posso calcular também o vício do Jackknife, a variância do Jackknife. Então, para calcular a variância dele é um pouquinho diferente, né, da variância da amostra, né? Aqui tem o n-1 aqui sobre n, né, um pouquinho diferente. Bom, então a gente vai fazer aqui alguns exemplos. Eu vou repetir o exemplo da aula passada, da mediana e dos quartis. Então, eu vou mostrar aqui como obter intervalos de confiança do Jackknife sem a mediana e os quantis, e a gente vai fazer também um exemplo para regressão. Então a gente vai fazer, vamos obter os estimadores de regressão pelo método Jackknife. Então eu vou começar aqui a fazer os exemplos. Eu vou pegar os mesmos exemplos da aula do Bootstrap. Então eu vou até pegar o mesmo script aqui. Então esse aqui é o script da aula passada. Eu vou trabalhar nos mesmos bancos de dados. A gente vai escrever o algoritmo todo aqui, né, do Jackknife. Então aqui eu vou ter aqui, então vou escrever aqui método Jackknife. Então o primeiro exemplo, eu vou pegar aqui os dados do agri. Então agri, swiss.agri. Eu vou copiar essas primeiras 3 linhas que a gente vai precisar, né? Aqui eu estou chamando o banco de dados, aqui eu estou fazendo um sumário. E aí o resto vai diferenciar, né? Então tudo daqui para cá que eu fiz com o Bootstrap, a gente vai fazer agora pro Jackknife. Então são dados de porcentagem, né? A proporção das pessoas que moram na zona rural de cada cidade da Suíça. Então, esses aqui são os dados, ó, são 47 indivíduos. Então tá aqui são os estimadores pontuais, ó. Então eu quero um estimador intervalar para o primeiro quartil, para a mediana e para o terceiro quartil. Então, como é que eu faço aqui? Então eu vou ter que fazer N reamostragens, não são reamostragens agora. Então, para fazer o Jackknife, em cada etapa eu vou tirar um indivíduo. Então, o que a gente vai fazer agora é criar um vetor, né? Então, no jeito que eu tinha criado um vetor de
da mediana do Q1 e do Q3, eu vou criar um vetor agora da mediana do jackknife, vou chamar de medJack, é igual a um array 0,c. Então aqui é onde eu vou guardar as medianas de cada vez que eu tirar um indivíduo. Então no caso aqui vai ser C por N, onde o N é o tamanho da amostra. Então eu tenho no máximo N estimadores diferentes, porque se em cada amostra eu tiro um, o número de combinações possíveis é N, onde eu vou tirar só um. Então eu só vou ter N valores possíveis, tanto da mediana quanto do quartil 1. Primeiro o quartil 1 vou chamar de Q1 Jack, vai ser array 0C N. E aí para o terceiro quartil, Q3 Jack é igual a array 0C N. Bom, agora eu vou fazer as amostras de jackknife. Então vou fazer um for e de 1 até N. Aí o que eu quero gravar aqui? Em cada amostra eu vou tirar um indivíduo. Então no caso, por exemplo, a mediana do jackknife, na primeira posição, eu vou calcular a mediana sem o primeiro indivíduo. Então vai ser, o que é a mediana? A mediana é um quantil, que é qual quantil? O quantil de qual vetor? Vai ser do vetor agri. Mas só que vai ser do vetor agri sem o iésimo indivíduo. Então vai ser agri menos i. Então quando eu coloco menos i no R, ele vai entender que eu estou fazendo sem o iésimo indivíduo. Eu estou olhando, né, o vetor sem o iésimo indivíduo. Então ele vai fazer isso de i igual a 1 até n. Cada hora ele vai tirar 1. Então ele vai calcular esse quantil, eu quero 0,5, que no meu primeiro exemplo agora é a mediana. E eu vou fazer para o Q1, então Q1 Jack I vai ser o quantile dos dados, né, agri, menos I 0,25, que é o primeiro quartil. E para o terceiro quartil, o Q3 do jackknife no I vai ser o quantil 0,75 da minha amostra do agri sem o iésimo indivíduo, então menos I. Então ele vai tirar. Então cada etapa aqui ele vai tirar 1. Então ele vai fazer. Então eu vou ter a mediana do jackknife, vou ter o primeiro quartil do jackknife e vou ter o terceiro quartil do jackknife. Então ele vai, eu vou colocar aqui só o nomezinho dele aqui para ele imprimir na tela do R aqui pra gente, né, pra gente ver os resultados. Então eu vou rodar aqui, vamos ver, eu rodei até o summary, né? Então agora eu vou compilar no R aqui, vou começar a executar o programa, medJack, vou declarar os vetores iniciais e agora eu vou entrar no for. Entrou no for, ó, então aqui são as medianas, né? O vetor das medianas, o vetor de primeiros quartis e o vetor de terceiros quartis. E aí para encontrar o intervalo de confiança, eu tenho que fazer o limite inferior e superior desse vetor. Então qual seria um estimador intervalar, tanto para a mediana quanto para os quartis? Então eu vou criar aqui, por exemplo, o LI, medJack, vai ser o limite inferior. Então o limite inferior eu vou pegar o quantile do medJack 0,025. Vai ser o limite inferior desse vetor aqui. Então, o limite inferior desse vetor. E o limite superior da mediana de jackknife vai ser igual ao quantile do medJack 0,975. Né? Eu vou fazer automático que nem a gente tinha feito lá antes. Eu chamo, então vamos lembrar aqui do Bootstrap, eu quero uma confiança de 95%, então eu chamo gama de 0,95 e alfa de 1 menos gama. Então só para a gente deixar mais automático, né, se a gente quiser mudar a confiança ficar mais fácil, então eu coloco aqui alfa sobre 2, o quantil 2,5% e o quantil 97,5%, 1 menos alfa sobre 2.
Então aí se eu quiser mudar a confiança, em vez de 95, eu quero uma confiança de 99, é só mudar aqui, ó. Eu mudo a confiança do jeito que eu quiser. Então ele vai ler o limite inferior da mediana do jackknife e o limite superior da mediana do jackknife. Então eu vou executar aqui esses comandos, ó. Então forneço para ele a confiança, ele vai calcular o alfa e ele vai calcular o limite inferior e superior. Ele vai mostrar aqui na tela. Coloquei aqui um errinho aqui na hora de digitar, pronto. Então vou mostrar aqui na tela, aqui o limite inferior e o limite superior. Então esse é o intervalo da mediana. Do mesmo jeito eu faço para o primeiro e para o terceiro quartil. Então para o primeiro quartil é só tudo que é média aqui eu chamo de Q1. Então eu vou só copiar e colar esse pedaço, ó, tudo que é média eu vou chamar de Q1. Aqui eu vou colocar Q1. Aqui eu vou colocar Q1, então é só ficar procurando e procurar o Q1 aqui. Q1 e assim por diante. Q1, Q1. Pronto. Então eu vou fazer aqui do mesmo jeito, né, para o Q1. Ele vai fornecer o intervalo para o Q1, está entre 35.6 e 36.7. E aí para o Q3 a mesma coisa. Então tudo que é Q1 aqui eu vou fazer o Q3. Então vou copiar aqui o Q1 e vou fazer aqui o Q3. Então Q3, Q3. Então só estou trocando aqui. Q3 e Q3. Então ele vai soltar para a gente o intervalo. Então está aqui o intervalo do jackknife. Bom, então nesse caso aqui eu estou fazendo esse exemplo aqui do jackknife, mas para didática, para vocês entenderem. Geralmente, quando eu tenho um tamanho de amostra pequeno, o mais recomendável é utilizar o bootstrap. Então, no tamanho da nossa amostra aqui, ó, foi 47, né? N igual a 47. Então, o que acontece? O nosso vetor ele é pequeno. No vetor, para a gente calcular o intervalo, os quantis, é só 47. É o máximo que eu vou conseguir no jackknife, enquanto que no bootstrap não. Eu posso fazer vários sorteios com reposição, então tem milhares, milhões de combinações diferentes de sorteio que eu posso conseguir no bootstrap, né? Então eu consigo ter um vetor bem maior. Eu posso colocar um número de vetor bem maior, né? Então voltando lá, lembrando aqui a aula do bootstrap, posso colocar um B bem grandão. Posso colocar 100 mil, que eu vou ter 100 mil sorteios diferentes com reposição. Então vai mudar mais quando eu faço o bootstrap, né? Então geralmente o jackknife é recomendável quando o tamanho da amostra é maior, né? Geralmente, sei lá, 500, 1000, tem uma amostra grande. Então é mais recomendável utilizar o jackknife quando eu tenho uma amostra grande. Então nesse caso aqui, talvez vai dar muitos resultados imprecisos, né? Então tem poucas combinações, muitos valores desse vetor aqui vão acabar sendo iguais. Então para amostras pequenas, talvez o jackknife não seja tão recomendável assim. Bom, a gente vai fazer agora um segundo exemplo, agora com o modelo de regressão. Então agora como é que eu faço amostras de jackknife quando eu tenho duas variáveis correlacionadas? Bom, então para isso a gente tem que selecionar aqui algum banco de dados, né, que tem essa correlação entre as variáveis. Então eu selecionei aqui um exemplo do DataRock que tem aqui no comando, que tem no default do R. Então aqui variáveis relacionadas. Então vou colocar aqui DataRock. O que é esse DataRock aqui? Eu vou copiar aqui para vocês verem o que é. Então tem aqui esses dados, ó. Então tem 48 observações, tem 4 variáveis: área, perímetro, forma e PM aqui, que se eu não sei o que é, o que a gente faz quando a gente não sabe o que são esses dados? Eu dou um help aqui e coloco o nome do banco de dados. Então ele vai explicar para a gente o que consiste esse banco de dados aqui no R. Então, ó, medidas de amostras, né, de rochas de petróleo. Então tem aqui, são 48 observações. Ó, a primeira variável é a área, a segunda variável é o perímetro. A área,
área de poros, espaço de poro, né? Então vamos supor que eu quero verificar se existe relação entre a área e o perímetro, por exemplo. Então, será que existe uma relação entre a área e o perímetro? E como é que poderia mensurar eles através do modelo de regressão? Então aqui a gente poderia fazer, então a área é a primeira variável, o perímetro é a segunda. Então vou colocar aqui área é igual a rock, vírgula 1 é a primeira variável do banco de dados, né? E o perímetro vai ser a segunda coluna, rock, vírgula 2. Então a gente pode verificar inicialmente se existe alguma correlação entre elas através do gráfico de dispersão. Plot, área, perímetro. Então a gente pode já visualizar, né, se faz sentido utilizar um modelo de regressão. Peraí, eu não mandei executar aqui, né? Por isso que não vai fazer o gráfico. Área, perímetro. Agora sim, então ele vai soltar pra gente aqui o gráfico. Vou na janelinha aqui do gráfico. Ó, então parece ter uma correlação bem grande, a área e o perímetro. Então vamos supor que eu quero fazer uma regressão dessa área com o perímetro. Como é que eu faço a regressão da área com o perímetro? Então eu vou fazer aqui um modelo de regressão, vou chamar de ajuste. Então o modelo que faz a reta de regressão da área com o perímetro, ela vai ser o comando LM. LM, área, coloco um tio aqui, peri. Ele vai fazer o ajuste do modelo de regressão. Tá vendo o ajuste, ó? Então ele vai soltar aqui pra gente. Então se eu der um ajuste aqui, dar um Enter, ajuste. Então tá vendo o ajuste, ó? Vai ser 3052 o intercepto. E o X, né, vai ser 1.542. Seria o efeito do perímetro, né? Então como é que ficaria a reta de regressão aqui? Então a reta de regressão, só abrir aqui habilitar aqui para a gente escrever na tela. Pronto. Então seria o seguinte, a área ela é igual a 3052 mais 1.54 vezes o perímetro. Então esse é o meu estimador pontual do alfa e esse é o estimador pontual do beta. Então ele faz lá o estimador pontual desses dois parâmetros. E se eu quiser o estimador intervalar? Então esse alfa aqui, qual seria o intervalo de 95% de confiança para o alfa e para o beta? Então uma das maneiras da gente fazer isso é o Bootstrap. Como é que a gente faria isso no Bootstrap? Então o que a gente faz é, eu vou pegar essa amostra aqui de 48 indivíduos, ou de 48 rochas, né? Então tem essa amostra aqui. Então como é que funciona o Bootstrap? Então eu vou mostrar aqui no vetor como é que funciona. Eu tenho a área e o perímetro. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, primeiro passo, eu vou excluir esse primeiro indivíduo aqui e vou ajustar um modelo de regressão para o resto, para todas as áreas e os perímetros sem ser o primeiro. Então eu vou calcular o alfa e o beta ignorando o primeiro, só do segundo até o último. Então vou encontrar o alfa e o beta sem o primeiro. Depois eu vou tirar o segundo. Eu tiro esse indivíduo aqui e vou fazer o ajuste do modelo de regressão sem o segundo indivíduo. Eu vou ter um alfa e um beta sem esse segundo indivíduo. Depois eu vou tirar o terceiro. Então eu vou tirar aqui o terceiro e vou fazer o ajuste sem ele e assim por diante. Então vou fazendo isso várias vezes, de tal forma que eu vou ter no final 48 valores diferentes de alfa e beta. E aí o intervalo vai ser os limites, o alfa sobre 2 e o menos alfa sobre 2 desse alfa e beta. Então seria uma maneira da gente encontrar um estimador intervalar para o alfa e para o beta.
Então, para fazer esses... Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar 48 estimadores de alfa e beta. Então, o que eu vou fazer primeiro é guardar, eu vou abrir um vetor onde eu vou guardar esses resultados. Então, eu vou chamar aqui do alfa do jackknife. Então, vai ser um array 0cn. Então, uma coisa que eu não declarei aqui ainda foi o n, né? Então, no caso aqui, o n. O nosso n aqui desse exemplo vai ser o length, ou da área ou do perímetro, tanto faz. Então, n vai ser o length da área. Então, para ele entender, né, que o n agora é 48, não é mais 43 que era lá no exemplo anterior. Então, eu vou guardar o alfa e o beta jack. Então, vai ser array 0,cn. Cn. Agora eu vou fazer o for. For e de 1 até n. Então eu vou ter aqui for i de 1 até n. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o alfa jack i. Então vai ser o ajuste, né? Então vamos pensar assim, eu tenho que fazer o ajuste. Então antes de guardar aqui o alpha jack e o beta jack, eu vou fazer o ajuste. Então vou fazer aqui o ajuste. Então como é que faz o modelo de regressão? No R é o LM, né? Então vai ser o LM da área, mas só que agora é o seguinte. Em cada fora aqui de 1 até n, eu vou fazer o ajuste sem o iésimo indivíduo. Então, como é que eu faço o ajuste sem o iésimo indivíduo? Então, no lugar da área, vai ser a área sem ele, sem o iésimo indivíduo. Então, eu faço a área menos i e a mesma coisa para o perímetro. Então, vou colocar aqui o perímetro, menos i também. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o ajuste da regressão da área com o perímetro sem o iésimo indivíduo. E agora o que eu vou guardar? Eu vou guardar os parâmetros sem o iésimo indivíduo, o alpha jack e o beta jack i, sem o iésimo indivíduo. Bom, uma coisa que eu ainda não falei para vocês é, na regressão, no comando lm do R, como é que eu faço para guardar o alfa e o beta? Então, quando eu coloco aqui ajuste, ó, eu coloco ajuste, ele solta algumas coisas, né? Ele solta aqui os coeficientes. Então, como é que eu faço para guardar o alfa e o beta? O alfa vai ser o ajuste dos coeficientes na primeira posição. Então, a primeira posição dos coeficientes é alfa e o segundo é o perímetro, o beta, né? Então, se eu chamar aqui ajuste cifrão coeficientes, ele mostra aqui o alfa e o beta. Mas se eu quiser guardar só o alfa, eu tenho que chamar ajuste coeficientes 1. Então, ele vai entender que 1 é o alfa e o 2 é o beta. Então, para eu guardar o alfa do jackknife vai ser o que? Vai ser o ajuste cifrão coeficientes, vírgula 1. E o beta vai ser o ajuste cifrão coeficientes, vírgula 2. Então, ele vai guardar para a gente. E aí o passo... Então, terminei aqui? Terminei. Então, vou mostrar aqui o alpha jack e o beta. Então, aqui ele vai fazer. Acho que eu não... Eu fiz o for aqui, mas vai dar erro porque eu não declarei, né? Aqui no começo. Aqui, né? O alpha jack e o beta jack. Agora sim. E só uma coisa aqui, né? Aqui o coeficiente não é vírgula 1, é só 1 mesmo, né? Aqui não é vírgula 2, é 2. Pronto, aqui tinha um erro aqui. Pronto, agora sim eu vou poder fazer. Então ele fez ó, o alfa e o beta. Como é que eu faço para obter um estimador intervalar para o alfa e para o beta? Do mesmo jeito do exemplo anterior. Então agora o resto é igual, do jeito que eu obtive lá o limite inferior e superior, né?
Então eu só vou copiar essa parte aqui, ó, do exemplo anterior, do LI, do LS, da mediana, porque o resto é exatamente igual. No lugar de mediana é alfa e beta. Então aqui a confiança, né, o limite inferior da mediana agora é alfa. Aqui vai ser alfa. Então eu vou só substituir aqui. Então tudo que é média aqui no coisa eu chamei, no exemplo eu chamei de alfa no script. Então aqui alfa. Aí eu vou mandar ele ler. E vou mandar ele ler aqui o limite inferior e superior. Ele vai ler aqui pra gente, ó. Então tá aqui, ó. Então com 95% de confiança, o meu alfa vai estar entre 2.906 e 3.255. E o beta? O beta é só fazer a mesma coisa. Então no lugar do alfa, agora eu vou fazer a mesma coisa para o beta. Então aqui eu vou colocar beta. Então vou repetir a mesma coisa agora para o beta. Beta. Então só estou tirando aqui o que é alfa, vou chamar de beta. Beta e beta. Pronto, agora aqui está o beta, né? Eu vou colocar aqui a mesma coisa. Então esse aqui é o intervalo para o beta. Então a inclinação da curva, né, da relação do perímetro para a área, o limite inferior é 1,48, o limite superior é 1,757. Então dessa maneira a gente faz a regressão aqui no R, né, faz um intervalo de confiança do Jackknife. Então daria para fazer parecido com o Bootstrap. Eu não mostrei para vocês aqui a parte da regressão no Bootstrap, mas a ideia é parecida. Assim, você vai reamostrar um exemplo parecido com a correlação, né? E aí o comando que faz a regressão no R vai ser o LM. O LM é o que faz o comando da regressão. Então, basicamente, o Jackknife é isso. Ele é até um pouco mais, assim, eu diria que em termos de implementação, ele é um pouco mais simples do que o Bootstrap, né? O programa mesmo exige menos linhas de programação. Mas só que aí ele é restrito ao tamanho da amostra, né? Se eu tenho tamanho de amostra pequeno, não é tão recomendável utilizar o Jackknife. Geralmente a gente utiliza para amostras maiores. Bom, então é esse o exemplo que eu ia mostrar para vocês. Eu acho que eu tinha deixado alguns exemplos para vocês tentarem fazer no final aqui. Esse primeiro exercício é bem interessante. Considere um estimador para média, para o x-barra. Então mostre nesse caso que o vício do Jackknife é zero. É uma conta que vocês podem fazer, encontrar, né, o valor. E aí o exemplo 2 é a correlação. Como é que eu faria a correlação no Jackknife? É bem parecido com a regressão. Então, assim, eu já vou dar a resposta aqui, né? No lugar do LM, vocês vão calcular só a correlação e pronto. E vão guardar o resultado. Então é até mais simples, que não é nem alfa e beta que vocês vão guardar. Vocês vão guardar a correlação e aquilo lá vai ter um vetor de correlações e obter os resultados. Bom, gente, então é isso.